sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Efésios capítulo 1, no versículo 17. Vamos começar a nossa Big Escola Dominical, né? Efésios capítulo 1, versículo 17. O apóstolo Paulo vai trazer aqui uma oração. E eu gostaria que você fizesse esta oração por você nesta tarde. Efésios capítulo 1, versículo 17. Paulo vai dizer assim, olha a oração dele. Ele ora para quê? Oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu oro, disse Paulo, eu oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amém? Amém. Eu queria que você repetisse comigo. Diga assim, diga Pai, eu oro nesta tarde para que tu me deis. Não, ore com convicção. Diga, para que tu me deis espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de quem tu és. Eu oro, Pai, para que os olhos do meu coração sejam iluminados e para que eu saiba qual é a esperança do chamado que me fizeste e quais são as riquezas da glória da minha herança juntamente com os santos. Que nesta tarde o teu Espírito venha fecundar cada palavra que como semente for lançada no meu coração. E que estas palavras se reproduzam 100 por 1 na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Queridos, a palavra de Deus é semente. A palavra de Deus é semente. Cada semente se reproduz de acordo com a sua espécie. Quando eu lanço uma semente na terra, eu espero que a vida que está dentro dela seja ativada. E o que é que ativa a vida que está dentro de uma semente? A água. O Espírito Santo de Deus é a água que ativa a vida que se esconde dentro da semente. E dentro desta semente carrega-se a palavra de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus para a minha vida. E os planos do Senhor não podem ser frustrados na minha vida. Amém, queridos? Eu tenho que compreender isso e agasalhar esta palavra no meu coração e pedir que o Espírito Santo de Deus traga água para trazer, para ativar a vida que está dentro desta palavra. E aí a minha vida começa a ser transformada. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Diga Espírito Santo. Diga outra vez, diga Espírito Santo. Vocês estão com uma carinha xoxinha hoje, fica alegre, viu? O Espírito Santo de Deus. Ontem eu estava orando para ministrar em Londres, de manhã, e eu estava conversando com ele, e o Senhor me fez uma pergunta. Enquanto eu orava, ele me disse, quem eu sou para você? O Espírito Santo. Quem eu sou para você? E eu comecei a dizer tudo aquilo que eu tinha na minha cabeça. Quem tu és para mim? Eu comecei a dizer, tu és a fonte de todo o poder, tu és a fonte de toda a sabedoria, tu és. E ele me interrompeu e disse, eu quero ser para você tudo o que Jesus foi para os seus apóstolos. Eu quero que você me veja como os apóstolos viam Jesus quando estava aqui na terra. Por que nós estamos estudando sobre o Espírito Santo? Por que nós precisamos conhecer o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo de Deus quer ser para cada um de nós aqui o mesmo que Jesus era para os seus apóstolos há 2000 anos atrás. Posso ouvir um amém de quem deseja isso? Qual é o nível de relacionamento que ele deseja ter comigo? O mesmo nível de relacionamento que os apóstolos tinham com Jesus Cristo. Que o Espírito Santo seja tão real para mim como Jesus era real para Pedro, Tiago e João. Eu preciso ter a consciência de que ele é uma pessoa e que esta pessoa mora dentro de mim, vive comigo. E quando eu tiver esta consciência, eu vou entender aquilo que Davi disse no Salmo 23. O Senhor é o meu
Vamos, gente, onde é que vocês estão? O Senhor é o meu. E o que é que vai acontecer? Nada. Eu dizia ontem, para Davi, aquele pastor de quem ele falava, era Yahvé. Para os apóstolos, era Jesus. Mas para mim, é o Espírito Santo de Deus. E se eu não tiver um relacionamento com o Espírito Santo, onde ele seja o meu pastor, e onde ele seja tão real para mim, como Jesus era real para os apóstolos, eu jamais provarei o pastoreio de Deus na minha vida. Eu posso passar o resto da vida dentro da igreja e nunca provar o que é ser pastoreado pelo Senhor. Por quê? Porque quem pastoreia a igreja de Jesus Cristo só é o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso pastor. Você nunca vai ter nenhum tipo de experiência com ele, com Deus, desassociado do Espírito Santo. A Bíblia diz em Hebreus que Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas. Aí diz o autor dos Hebreus, nos nossos dias ele nos falou através do seu Filho. E eu digo hoje, nos nossos dias ele fala através do Espírito Santo de Deus. E eu tenho que ter esta consciência de quem é o Espírito Santo. Nós estamos estudando sobre os dons do Espírito, compreendendo estas ferramentas que ele colocou nas mãos da igreja, para que a igreja desempenhe o ministério de ser testemunha de Jesus Cristo a todas as nações. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os dons do Espírito não são o Espírito em si. Os dons do Espírito são apenas ferramentas que o Espírito deu à igreja. Não reduza o Espírito Santo às ferramentas que ele nos dá. Muitas vezes nós dizemos coisas do tipo: nosso Deus, o culto hoje estava cheio do Espírito. Por quê? Um falava em línguas, outro profetizava, outro rodopiava, outro não... Nada a ver. Olha como fulano é cheio do Espírito. Nós vamos chegar a isso lá na frente. Como fulano é cheio do Espírito. Por quê? Porque ele profetiza. Uma jumenta profetizou no Antigo Testamento, falou. Ou jumenta ungida. Não. Coloque um negócio na sua cabeça. Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Para cumprir o propósito de Deus, até o diabo é instrumento de Deus. Amém, igreja? Amém. Do fim ao cabo, Satanás vai descobrir que ajudou a Deus no cumprimento do seu propósito. Então, ser usado por Deus não significa nada. Jesus acaba com isso quando ele diz: se os meus discípulos se calarem, as pedras vão falar. No arrebatamento não vai subir nenhuma pedra. Então eu tenho que entender que os dons são ferramentas. E nós precisamos delas. Amém, queridos? Estamos numa guerra, estamos numa batalha, e sem contar que, sentados aqui diante de mim, eu só vejo uma coisa: soldados de Jesus Cristo de Nazaré. E a cada um aqui Deus entregou uma missão. E você não vai vencer esta missão nem por força e nem por violência. É pelo Espírito Santo de Deus operando na sua vida. Se você não usar as armas que Deus te deu, você não vai vencer. As nossas armas não são carnais. Nós já falamos bastante disso. Elas são poderosas em Deus. Se eu não lançar mão das ferramentas que Ele nos deu, eu jamais vou conseguir avançar. Agora, não se esqueça disso. Ele é muito maior do que os dons. Eu preciso falar disso e repetir isso muitas vezes. Porque muitas vezes as pessoas acham que o Espírito Santo é apenas uma fonte de dom. E não tem comunhão. Não tem relacionamento. E aí o que é que vai acontecer? Na segunda parte da nossa série que nós vamos entrar, não vai produzir fruto nenhum. É uma árvore infrutífera. E toda árvore infrutífera, sabe o que é que a Bíblia diz? Deus vai cortar e jogar fora. Porque só serve para ocupar espaço. E Deus não quer isso para a vida de ninguém aqui. Você não vai ser uma árvore infrutífera em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Mas eu preciso entender agora essas ferramentas que o Senhor nos deu para poder avançar no seu reino. Os dons são ferramentas. Diga ferramentas. Nós falamos da última vez a respeito da palavra de ciência. Não foi isso? Nós falamos que esta palavra de ciência ela nos é dada, na sua grande maioria das vezes, através de uma visão, através de um sonho. Ela precisa ser interpretada. E muitas vezes a palavra de ciência, ela não é interpretada por quem a recebeu, mas para a pessoa a quem você vai entregar. Nós falamos do caso de Jeremias, nós falamos o caso de Natanael.
E nós até demos uma pincelada, e eu preciso aqui fazer uma observação, porque eu falei muito a respeito da mulher de Samaria lá no poço de Sicar, não foi? Lá em João no capítulo 4. Só que eu preciso me retratar aqui, porque depois que eu voltei para estudar melhor, eu fui no impulso da pregação, eu tenho que me retratar, porque ali não se trata de uma palavra de ciência, ali se trata do que nós vamos estudar hoje, uma palavra de conhecimento. Qual é a diferença entre uma palavra de ciência e uma palavra de conhecimento? Ou uma palavra de sabedoria e uma palavra de conhecimento? A palavra de ciência, ou em outras versões chama a palavra de sabedoria, ela vem em forma de uma visão. José tinha muito isso. José viu o sol e a lua se prostrando diante dele. Quando Jacó ouve, já sabia. Sou eu e a mãe dele. Eu e sua mãe vamos nos prostrar diante de você. Ele vê 12 feixes se dobrando. 10 feixes, aliás. 10 feixes se dobrando. Ele diz, os irmãos ficam com raiva. Então, ela vem em forma de uma visão. Ela precisa ser interpretada. Então, às vezes você está orando por alguém, ou você olha para alguém e vem algo dentro de você. Você não sabe do que se trata. Aí você chega e você fala para a pessoa. Fulano, toda vez que eu estou orando para você, eu vejo tal coisa. E a pessoa desmonta. Porque por trás daquela figura, por trás daquela palavra, por trás daquela imagem, se esconde alguma coisa. Eu lembrei agora de uma situação que eu tive num encontro, num acampamento. Eu tinha um rapaz lá, um homenzarrão, quase 2 metros de altura. E todas as vezes que eu olhava para ele, e eu ministrando, e eu pregando, e toda vez que eu pregava, que eu estava olhando para ele, o Senhor me dizia a palavra dente. Dente. E eu dizia, meu Deus do céu, eu olhava para ele, dente. E daqui a pouco começou a vir a visão de um dente de uma pessoa. E eu fiquei o acampamento todo, eu olhava para o cara, eu via só um dente. Eu disse, que conversa é essa, meu Deus do céu? Aí eu já pensei para mim, será que Deus está querendo dizer que eu vou ter dor de dente, problema de dente? E aí depois o Espírito disse, não, é para você, é para ele. Aí eu não aguentei, chegou uma hora que eu teve que orar pelas pessoas, eu disse, eu vou orar por ele. Vai que eu vou orar, esse rapaz deve ter algum problema com o dente, né? Deus quer curar o dente dele. Eu tentando entender. E aí quando eu orando e ministrando a ele, e ele lá duro, né? Aquela pessoa bem dura, assim, bem... E aí eu disse, eu vou contar. Aí eu cheguei para ele e disse assim, todas as vezes que eu olho para você, Deus me mostra um dente. E eu vejo este dente. Ele desmontou em pranto. Eu disse, que dente ungido é esse? Aí eu, né? E chorava. E aí ele começou a gritar, pai, não, pai. E eu disse, meu Deus, é aí? E eu comecei a orar em línguas e pedi o Espírito que me guiasse naquela oração. E ele foi, e ele me agarrou, ele se encolhia, e ele me agarrou, e ele chorava. E quando ele se acalmou, eu disse, você quer me contar o que aconteceu com você? O que está acontecendo? E ele disse, quando eu era pequeno, meu pai era muito duro, um homem da roça. Eu devia ter uns 7, 8 anos. Eu sofri uma queda. E quando eu caí, eu bati com o rosto no chão e eu quebrei esse dente. E aquilo doeu muito. E sangrando. E meu pai, eu chorando, e meu pai veio e tapava a minha boca e dizia, engola o choro, homem não chora, deixe de frescura. E ele teve que engolir aquele choro com sangue daquele dente. E ele guardou aquela dor a vida inteira. E ele não conseguia, ele guardou aquela mágoa do pai. E ele era uma pessoa dura. E a mulher dele, depois conversando comigo, ela dizia, pastor, ele é duro. Ele não consegue. Ele disse, eu não consigo dar um abraço no filho meu. Eu não consigo chegar próximo. E a raiz de tudo aquilo estava naquele dente. Isso é uma palavra de ciência. Por trás daquela visão que Deus estava me dando, havia toda uma história. E aí eu o levei a perdoar o seu pai e a chorar. Ele precisava chorar a dor daquela queda. Ele devia ter uns 40 anos de idade. Ele guardou por mais de 30 anos o choro de uma dor de um dente. E aquilo travou as emoções dele. Então a palavra de ciência é uma chave que vai abrir uma porta para que você possa ministrar na vida de alguém. Nem sempre a pessoa vai chegar e dizer, nem sempre, mas
Deus vai te mostrar aquilo e é a pessoa que recebe que vai entender o que está por trás de toda aquela história. Aquilo tem uma história. E a palavra de sabedoria, pastor? A palavra de sabedoria, ela não é uma palavra, ela é uma informação. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Que maravilha, vocês são maravilhosos. É bom pregar para gente inteligente. 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 8, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, diz que pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? Diferente da palavra de ciência, a palavra de sabedoria é um conhecimento que você não sabe como sabe, mas você só sabe que sabe. Como dizia Chicó no Alto da Compadecida, eu só sei que foi assim. A palavra de sabedoria funciona mais ou menos desse jeito. Você tem um conhecimento. Você não tem uma palavra. Você tem um conhecimento. É por isso que a experiência de Jesus com aquela mulher é uma palavra de sabedoria. Porque ele não recebeu apenas uma palavra, ele recebeu uma informação. Tu tiveste 5 maridos e o que agora tu tens não é teu. Isso é uma palavra de sabedoria. De repente você sabe de algo. Você está orando ou você está ministrando, por exemplo, isso opera muito nas reuniões de oração, de você estar orando e o Espírito diz assim, existe aqui uma pessoa assim, 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 assado. Cuidado, não confunda, isso não é profecia. Isso é uma palavra de sabedoria. É uma ferramenta para que você possa ministrar a pessoa. É uma ferramenta para orientar você na oração. De repente Deus te mostra que algo está acontecendo. De repente você tem um conhecimento. E isso opera em muitas áreas da nossa vida. De repente você não sabe porque você não tem informações humanas. Mas no teu espírito algo está te dando um conhecimento de algo. Você já sentiu isso? Quem já teve essa experiência aqui? Eu vou esmiuçar que vocês vão ver que a maioria de vocês já teve. A palavra de sabedoria ela pode vir através de uma percepção a respeito de alguém. De repente você conhece alguém e dentro de você não tem nenhuma informação, mas aí o Espírito Santo chega assim para você e diz assim, não confie. Vá devagar. Cuidado. Sinal vermelho. Ou às vezes sinal amarelo. Aí o mundo diz assim, meu santo não bateu com o santo de fulano. Mas você não tem nenhuma informação da pessoa, mas dentro de você vem uma sabedoria a respeito do caráter desta pessoa. Essa pessoa não é digna de confiança. Mas você diz assim, aí na tua mente você diz assim, mas Senhor, de onde é que eu estou tirando isso? Eu não sei nada desta pessoa. Veio um conhecimento dentro de você que você não tem como argumentar. Guarde para você. Isso pode vir no nível pessoal. Mas também pode vir no nível de uma oração. De repente você está orando por alguém e Deus te revela alguma coisa desta pessoa. Para que você possa orar de maneira correta. Para que você possa orar de maneira eficaz. Às vezes você está orando por algo e Deus mostra que a origem daquilo está em outro lugar. É uma sabedoria. Às vezes você está orando pela pessoa. Palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento operam muito juntos. Operam muito no mesmo pacote. Certo? A gente está separando só para estudar, para entender, para você entender que não é coisa da sua cabeça. Sabe qual é a função disso aqui? Para que você possa operar nos dons de maneira madura, equilibrada e você tenha segurança para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Porque às vezes nós podemos nos fechar achando que é coisa da nossa cabeça. A palavra de sabedoria e o discernimento operam muitas vezes juntos. Por exemplo, uma vez eu estava atendendo uma pessoa há muitos anos atrás. Esses exemplos que eu estou contando para vocês não é de ninguém da agora, não é de ninguém daqui. Então são pessoas que eu não sei nem se está viva ainda. Né? Então eu posso contar porque eu não estou expondo a história de ninguém. Jamais eu faria tal coisa. Mas eu lembro que eu estava atendendo um senhor. E ele estava chorando muito. Eu sempre conto isso quando eu falo de perdão. Ele chorando muito. Lá eu pastoreava no Brasil nessa época. E ele contando, ele um homem muito rico, muito bem sucedido, uma pessoa de alta sociedade. E a esposa dele descobriu que ele tinha uma relação extraconjugal. Ele mantinha uma outra mulher
com tudo que tinha direito. E a esposa descobriu isso, tornou um escândalo. E a mulher dele já tinha dito que ia deixar, os filhos estavam envergonhados. E ele muito arrependido. Mas ele chorava demais. E dizendo, pastor, o que é que eu fiz? E não sei o que, eu estou muito arrependido, não sei o que, não sei o que. E eu comecei a chorar junto com o homem. Lógico, o homem está ali chorando. Eu estou aqui, vou ficar duro? Chorando junto. Era um vale de lágrimas na minha sala, né? Aí lá vai, eu levanto da minha cadeira, a cena está aqui na minha mente. Eu estou aqui sentado, eu vou levantando para ir dar a volta na mesa para orar por ele. Quando eu levanto que eu vou, o Espírito Santo disse, não se mova. Eu voltei. Aí o Espírito Santo me disse, pergunte a ele se ele estaria chorando deste jeito, se a esposa não tivesse descoberto o pecado. Eu disse, Senhor, ele disse, ele não está arrependido, ele está com remorso. Ele está chorando as consequências do adultério e não o adultério em si. E eu disse, o chefe mandou eu dizer, eu disse, o choro parou na hora. E ele teve que chegar à conclusão, não, pastor. E ele teve que confessar que ainda gostava da amante, que ainda queria, eu disse então, vamos ministrar noutra área. O que é isso? Um conhecimento. O Espírito Santo fez com que eu conhecesse o sentimento que estava dentro do coração do camarada. Mas eu estava chorando junto com ele. Isso é uma palavra de sabedoria. É um conhecimento que você não tem origem, você não tem informação. Você sabe e você não sabe como sabe. Você só sabe que sabe. Vamos para a Bíblia? No caso, a mulher samaritana, né? Como eu falei da outra vez bastante sobre ela, né? João capítulo 4, vamos lá, só para você anotar os textos, né? João capítulo 4, no versículo 17, Evangelho de João. Vocês estão me entendendo, né? Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 17, Jesus está aqui operando na palavra de sabedoria. O Espírito Santo está dando a ele um conhecimento. Ele vai e diz assim, versículo 16, ele diz assim, pediu-lhe Jesus, vai e chama teu marido e volta aqui. Possivelmente, quando Jesus falou isso, pode ser que a única coisa que o Espírito conduziu foi para mandar ele fazer esse pedido para a mulher. Porque o conhecimento pode vir em partes. E aí ela vai e diz assim, versículo 17, eu não tenho marido. Aí Jesus vai e diz assim, replicou-lhe Jesus, certamente respondeste acertadamente, ao dizer não tens marido. Pois 5 maridos já tiveste, e este homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. O que é isso? Uma palavra de sabedoria. Um conhecimento que Jesus adquiriu agora pelo Espírito Santo a respeito do que ocorria com a história de vida desta mulher. Aí reconheceu a mulher, Senhor, eu percebo que tu és um profeta. E aí ela entra no outro campo. Tu operas num outro nível. Por que ela usa... Aí você diz assim, não, pastor, não é uma profecia? Porque ela diz aqui, eu vejo que tu és um profeta. O que era um profeta? Eu espero que dê tempo hoje de eu entrar em profecia. O que era um profeta no Antigo Testamento? Um vidente. A palavra profeta no Antigo Testamento é aquele que vê. Profeta, muitas vezes em algumas Bíblias você vai encontrar, no lugar da palavra o profeta, você vai encontrar o vidente. Profeta era um vidente. Vocês lembram de Elias e de Eliseu? Quando Elias chega para Eliseu, no final da sua jornada, e Elias pergunta para Eliseu, o que tu queres que eu faça? O que é que Eliseu diz? Eu quero porção dobrada do teu espírito. Qual é a resposta de Elias? Dura coisa tu me pediste. Por que é uma dura coisa? Isso não depende de mim. E o que Elias vai dizer que vai qualificar Eliseu para ser um profeta? Ele diz, se tu virdes, quando eu for tirado da terra, não é se tu virdes eu ser tirado da terra. Quando, no momento em que eu for tirado, se tu tiveres uma visão até este momento, quando a unção será transferida, a unção que está sobre mim será transferida, terminou meu tempo, um outro vai se levantar no meu lugar. Se tu tiveres a capacidade de ter uma visão do mundo espiritual, tu és profeta. Aí tu podes receber o dobro do que eu tenho. Mas se tu não virdes, I'm so sorry. Aí entra aquela coisa, né? Unção e ministério não se dá porque vai com a cara de alguém. Filho de pastor não é pastor.
Esposa de pastor não é pastora. E nem marido de pastor é pastor. Quem escolhe é o Deus Todo-Poderoso. Aí muitos dizem assim, como é que Elias foi tirado da terra? Eu já ouvi muitos pregadores assim, por uma carruagem de fogo, até nos livrinhos de criança, né? Gente, que conversa da bexiga é essa? Elias nunca andou em carruagem de fogo. A carruagem de fogo não tem nada a ver com o ministério de Elias. Os carros de fogo e a carruagem de fogo tem a ver com o ministério de Eliseu. A Bíblia diz que quando Elias diz isso a Eliseu, Eliseu viu uma carruagem de fogo passando. E a seguir veio um redemoinho e levou Elias ao céu. Elias subiu ao céu num redemoinho, não numa carruagem de fogo. Senão ele ia chegar lá todo queimado na glória. Era para vocês rirem, mas ninguém riu. E você vai ver que este carro de fogo, que é a visão que determina que Eliseu é um profeta. Por que ele é profeta? Porque ele conseguiu ver. Profeta é um vidente. Esta marca do ministério de Eliseu, essa visão vai se tornar uma marca no ministério de Eliseu. Quando Eliseu estava dentro da caverna, e o exército inimigo cerca aquela montanha, e Geazi, desesperado, começa a dizer, Senhor, carros e cavaleiros, Senhor, carros e cavaleiros. E Eliseu ali orando dentro da caverna, Eliseu faz uma oração. Uma oração no meio da tranquilidade dele e do desespero de Geazi. E a oração de Eliseu é essa, Senhor, abre os olhos deste moço por um pouco. E quando Deus ouve a oração de Eliseu e abre os olhos de Geazi, o que Geazi vê? Carros de fogo e carruagens de fogo. Então, carros de fogo e carruagens de fogo é uma marca do ministério de Eliseu. Nada a ver com Elias. Então, quando a mulher samaritana olha para Jesus, depois daquilo que ele está dizendo, e diz, eu vejo que tu és um profeta, o que é que ela está dizendo? Tu enxergastes na minha história algo que eu não te disse nada. Porque a palavra de conhecimento também opera dentro do ofício de profeta, que nós vamos falar daqui a pouco. Nós vamos ver outro caso aqui de Jesus operando. Vamos falar de Jesus na palavra de conhecimento, ou palavra de sabedoria. Mateus capítulo 17. Deixa tão quietinho hoje que eu estou gostando de dar aula. Mateus 17, mas eu gosto de uns amém, de uns glória a Deus. Eu não vou ficar pedindo não, porque senão vocês só dizem por minha causa. Mateus capítulo 17, versículo 27. Quando vocês ficam muito calados, acho que vocês não estão entendendo. Mateus capítulo 17, versículo 27. Mateus 17. Jesus está aqui lidando com uma situação. Ele vai perguntar a Pedro se é lícito ele pagar imposto ou não, mas ele não tem dinheiro para pagar. Tem gente que acha que Jesus... Bom, eu ouvi uma vez de um pregador que Jesus Cristo foi trabalhar lá. Eu e minha boca grande. Jesus Cristo foi trabalhar na carpintaria de José e Jesus fazia mesa igual Shazam, né? Diz que Jesus chegava assim, aí pegava a árvore e fazia tchan! Aí aparecia uma mesa e 4 cadeiras. Eu disse, meu Deus do céu, que evangelho é? E o povo, aleluia! Tem gente que acha que Jesus fez surgir dentro da barriga de um peixe uma moeda. Deixa eu dizer um negócio para vocês, que Jesus não é o Mr. Bean. Aliás, o Mr. M. Jesus não é o Mr. M. Jesus não é aquele... Como era aquele outro ilusionista, David Copperfield, não era? Tinha um, não era? Jesus não é isso. Jesus é ungido pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Jesus não trabalhava na casa da moeda, nem fazia parecer dinheiro, mas o Espírito do Senhor estava sobre a vida de Jesus Cristo de Nazaré. E o mesmo Espírito está na sua vida também, aleluia. E ele diz, é lícito pagar imposto? Mas a gente não tem dinheiro, para quem vai pagar? Jesus pega e diz assim, versículo 27, entretanto, para que não escandalizemos a ninguém, sem pagar imposto, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Retira aquela moeda e entregue a eles para pagar o meu imposto e o teu também. Jesus está em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade onde morava Pedro, a sogra de Pedro, que está às beiras do mar da Galileia.
Jesus recebeu uma informação. Há um peixe pronto para ser pescado. E esse peixe, em algum momento, engoliu uma moeda que alguém deixou cair na beira do mar. Vai lá e manda Pedro pescar o peixe. Ele vai ganhar o almoço e ainda o dinheiro para pagar o imposto. O que é isso? Uma palavra de conhecimento, gente. Jesus não fez aparecer a moeda dentro da barriga do peixe. Jesus recebeu a informação de que o peixe que estava ali pronto para ser pescado era o peixe que iria trazer a provisão, porque ele engoliu uma moeda. E Pedro vai e joga o anzol, pega um peixe, e quando abre, não é que tinha mesmo dentro do peixe uma moeda? Jesus não fez aparecer a moeda. Não foi no tchan. Não. Ele teve uma palavra de sabedoria. O Espírito Santo quer nos conduzir desta maneira. Amém, queridos? Não é que ele vai dizer onde é que tem uma botija de dinheiro para você. Não, cuidado. Assim, ai pastor, deixa eu dizer outra coisa para você. Ah, pastor. Mas quando a gente olha essas coisas, parece adivinhação. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Para cada dom que opera na igreja de Jesus Cristo, existe uma cópia no reino das trevas. Viu? O que é adivinhação? Pastor, aquelas pessoas que lêem mão, aquilo eles leem? Leem. Pastor, uma pessoa que sai adivinhando. Nós falamos aqui a respeito de... Eu já falei sobre discernimento de espírito? Não já falei? Sobre discernimento? Falei? Não? Não falei sobre discernimento? Então vou falar depois. Vou chegar lá. Mas você vai ver o seguinte, uma pessoa que adivinha, uma pessoa que... Isso existe? Existe. Eu já tive que orar por pessoas... que eu já cheguei perto de alguém que falando em línguas, e todo mundo ali maravilhado, e quando eu cheguei, Deus disse, é demônio. É demônio. A pessoa, a cena da coisa, a pessoa ficava falando em línguas, entrava num transe de línguas, e segundo ela, toda vez que falava em línguas, ia para o céu, e Deus trazia recado para um monte de gente que estava à volta. E era assim de gente. Mas diga aí. E eu fui para ver. Quem sabe recebia um fax celestial. E quando eu entro, que começa a ver aquele negócio, o Senhor diz, é demônio. Há um espírito imitador do Espírito Santo operando aí. E ele ainda me disse, vá lá e acabe com a festa. Eu disse, na casa dos outros, ele disse, na casa dos outros. Mas não deu outra, só foi colocar a mão e dizer, espírito imitador do Espírito Santo, revela-te agora. O bicho deu um grito. Demônio. Falando em línguas, falando em línguas. Pastor, nas trevas existe cura? Sim, aquelas coisas que a gente vê, é de verdade? Sim. Não vou dizer nome de ninguém, né? Todas vocês que chegaram às conclusões de vocês. Aquele negócio, é de verdade? Sim. Sim, é. Para cada dom que opera na igreja, existe uma imitação. E é desde o princípio desse jeito. Lembra de Moisés? Quando Moisés chega diante de Faraó, o que é que ele faz? Tudo o que Moisés opera, os magos de Faraó faz a mesma coisa. Ele joga sua vara, a vara de Moisés se transforma em cobra. O que é que acontece? Os magos de Faraó jogam a sua e se transformam em cobra. A grande diferença é no resultado. A cobra de Moisés sai engolindo as cobras dos magos de Faraó. O poder que opera na igreja é maior do que o reino das trevas. Isso não é para que nós nos fechemos ao mover do Espírito, mas é para que nós aprendamos a discernir. E não nos deixemos ser guiados por aquilo que os nossos olhos veem, mas por aquilo que o Espírito de Deus nos revela. Irmãos, se eu fosse dizer para vocês o tanto de dito culto pentecostal, que quando eu vejo aquela fila de gente indo receber profecia, eu digo, espírito de adivinhação. Puro. Aí você vai orar pela pessoa que hoje está dizendo profecia, você vai orar pela pessoa, pá, cai endemoniado. Para que isso? Primeira coisa, para trazer confusão no meio da igreja. E outra, para fazer com que você desacredite nos verdadeiros dons do Espírito.
Então nós temos que tomar muito, muito, muito cuidado. Então quando nós começamos a estudar aqui, dá uma impressão assim, pastor, esses negócios operam no meio da igreja? Opera. E opera na nossa vida. Só que porque a gente tem medo de ser comparado com os feiticeiros, aí a gente se fecha, porque a gente não quer dar vazão, não quer... E outra coisa, quem quer aprender aqui a ser usado pelo Espírito Santo? Quem quer mesmo, de verdade? Então você vai aprender uma lição. Não tenha medo de errar. Pastor, e se eu for der ouvidos a uma palavra de conhecimento e eu chegar para a pessoa e aquilo for uma coisa da minha mente, o que é que eu vou fazer? Pedir desculpa. Dizer, me enganei. Pastor Orlando, o senhor que já é um senhor já experimentado nesses negócios, o senhor já se enganou em alguma vez, o senhor já se enganou em alguma revelação que Deus te deu? Alguma? Um monte. Eu dizia, ai, não era Deus não. Quem não quer aprender com os seus erros não vai aprender nunca. Você vai errar. A linha que separa a voz do Espírito da voz da nossa alma é muito tênue. E você vai passar a vida inteira aprendendo a discernir ela. E muitas vezes a sua alma vai falar tão alto que você vai pensar que é o Espírito Santo. Com o tempo você vai aprendendo a discernir a voz do Espírito e já não vai mais caindo tantas vezes no engano. Mas muitas vezes você se engana. É por isso que você precisa andar em humildade para reconhecer que você errou. E nem achar que você manipula o Espírito Santo. Irmãos, sabe qual é o maior perigo de ser usado nos dons? É você achar que você manipula o Espírito. Porque você está abrindo uma porta para um espírito de engano entrar em você. Nunca se apresente a ninguém como sendo profeta. Porque todos podem profetizar, mas nem todo o tempo você pode profetizar. E aí, quando a pessoa bate na sua porta em busca de uma palavra, você se apresentou a ele como sendo profeta. Se Deus falar, você fala. Se Deus não falar, você não inventa. E quando você inventa, e quando você não tem coragem de inventar, um espírito de adivinhação pode entrar em você. Porque você está de porta aberta para receber essa influência. E aí é o perigo. Mas nós vamos falar mais disso quando chegar em discernimento de espírito, porque você vai aprender a discernir de onde está vindo isso. Se isso é de Deus, da pessoa, ou se isso é do reino das trevas. Marcos capítulo 9, versículo 21. Deixa a sua Bíblia aberta aqui em Marcos capítulo 9, porque falando da palavra de conhecimento, de sabedoria, você pode dizer assim, pastor, mas Jesus era Deus. Querido, Jesus na terra não operava como Deus. Jesus sabia das coisas, não era porque ele era Deus, não era pela onisciência. Jesus sabia das coisas pelo dom de conhecimento. Porque tudo que Jesus fez nesta terra, você também pode fazer. Amém? Amém. Não existe nada que Jesus fez nesta terra que você não possa fazer. Ele disse, em meu nome, vocês farão as obras que eu fiz e podem fazer coisas ainda maiores. Eu conheço gente que ressuscitou mais mortos do que Jesus no seu ministério. O Reinhard Bonk, por exemplo, levantou muito mais gente de cadeira de roda do que Jesus no seu ministério. Por quê? Porque Jesus só teve 3 anos e meio de ministério. E o Bonk? Dezenas de anos. Você tem uma mulher na história do cristianismo que, depois dos apóstolos, ninguém foi usado em tantos milagres como ela. Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman fez muito mais milagre, operou muito mais milagres do que Jesus. Porque ela teve muito mais tempo. Ela chegava nos cantos e todo mundo era curado. Era um negócio. Dizem que ela chegava nas cidades e foi no tempo dela que começou esse mover do povo cair, aquela coisa. Você tem um discípulo da Kathryn Kuhlman que era o Benny Hinn. Benny Hinn se converteu e foi curado numa campanha da Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman ia orar pelas cidades, subia nos lugares altos da cidade, estendia as mãos e começava a orar. As fábricas, as máquinas paravam tudo. Tamanha era a unção que operava na mulher. Ela entrava no auditório, aqueles auditórios lotados, você tem alguns vídeos dela no YouTube. Ela entrava naqueles auditórios, aquelas multidões, ela entrava e começava a contar a história que disse que a pregação dela era tão boring que o povo dormia na hora da pregação. De repente, no meio do nada, a glória de Deus entrava no lugar e o povo cego começava a ver aleijado, levantado de cadeira de roda. E ela andava com uma equipe, sempre que ela ia fazer uma conferência, uma equipe imensa de médicos para examinar a pessoa para saber se realmente houve um milagre.
Antes de subir para dar o testemunho, tem que passar por um check-up médico para ver se realmente ali existia uma possibilidade de milagre. E os médicos não podiam ser nenhum crente. Tinha que ser médicos da cidade para poder testemunhar do ministério dela, daquilo que havia ocorrido. Certo? Então assim, todos os milagres que Jesus fez, todas as coisas que Jesus fez, você também pode fazer em nome dele nesta terra. Isso não é maravilhoso demais? Nós não estamos ouvindo contos do que aconteceu há 2000 anos, mas do que o Espírito Santo está fazendo hoje. E quando Deus não me revelar nada? Pode ocorrer caso de eu ir e Deus não me mostrar nada? Claro, pode. E aí o que eu faço se eu for orar por uma pessoa e Deus não me mostrar nada? Pergunte. A Deus? Não, a pessoa. E Jesus já fez isso, pastor? Fez. Olha aqui. Vamos para a Bíblia. Capítulo 9 de Marcos, no versículo 21. Jesus vai curar um menino que está possesso. Trouxeram para os discípulos não conseguiram. Jesus chega diante do menino e o que é que o Espírito Santo revelou para ele a respeito daquela possessão? Olha para mim, depois vocês olham para a Bíblia. Não perde a graça. O que o Espírito Santo revelou a Jesus a respeito daquele problema daquele menino? Nada. Nada. O Espírito Santo não disse nada. E Jesus sabia? Não. O que Jesus fez? Simples. Então Jesus, versículo 21. Então Jesus indagou o pai do menino: há quanto tempo isto lhe está acontecendo? Por que Jesus perguntou, irmãos? Porque ele não sabia. E o pai declarou: desde a infância. E vai contar a história. Muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós. E de alguma maneira ajuda-nos. Aí Jesus entra agora aqui num outro campo. Se eu posso, tudo é possível ao que crê. E começa a ministrar o pai. Mas Jesus não sabia do que estava acontecendo. Existiam situações em que Jesus não sabia o nível de batalha que os discípulos estavam enfrentando? Sim. Os discípulos passaram quase que uma noite inteira tentando expulsar um demônio de uma pessoa. Quando Jesus chega, pergunta assim para ele, o homem chega assim: olha, nós trouxemos essa pessoa aqui para ser liberta, mas os teus discípulos não conseguiram. Jesus fica bravo com os discípulos. E diz assim: até quando eu vou suportar vocês? Seu bando de incrédulo, bando de frouxo, não consegue botar um cão para correr? Aí Jesus vai lidar com o demônio. Quando Jesus vai lidar com o demônio, ele tem uma surpresa. O nível do demônio era muito alto. E Jesus expulsa aquele demônio. E os discípulos ficam assim: mas rapaz, tomando uma bronca na frente de todo mundo? Aí na primeira oportunidade os discípulos chegam assim: ô mestre, por que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele menino? Daquela pessoa? Aí Jesus me assim, como diz os portugueses, né? Calma lá, pá. É que esta casta, desculpa aí, eu acho que eu peguei pesado com vocês. Eu estou traduzindo Jesus, eu peguei pesado com vocês. Aquela casta de demônio que estava naqueles meninos era de um nível tão elevado que para expulsar só a força de muito jejum e oração. Jesus sabia. Ele só tomou conhecimento do nível que estava no rapaz quando ele chegou lá junto para orar por ele. Então não venha querer colocar para mim um Jesus que anda sem pisar no chão, com uma luz na cabeça, porque esse Jesus, o que ele faz, eu não posso fazer. O nosso Jesus, o que ele fez, a igreja dele pode fazer nesta terra. E também você vai aprender aqui uma coisa: ninguém é especialista em dom nenhum. Porque se Jesus nem sempre sabia de tudo pelo Espírito, você também não vai saber também. Então não tem nenhum problema de uma pessoa que é extremamente usada na palavra de sabedoria, de repente ela vai orar por alguém e Deus não lhe revela nada. Ela pergunta. Não se obrigue. Jesus não se obrigou. Não se obrigue. Aqui é uma lição que se você aprender, você está apto para ser usado pelo Espírito. Não se obrigue a receber revelações por todas as pessoas por quem você vai orar. Se você fizer isso, você está abrindo uma porta para um espírito de engano entrar na sua vida. Porque muitas vezes Deus não vai lhe dizer nada. E você não vai inventar. E aqui está o perigo dos ministérios que se levantam como o ministério profético.
Porque é a única coisa que eles têm para dar. Queridos, Deus não nos mandou ir por todo mundo e revele a vida dos outros. Ele disse, vá por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Os dons são sinais. Não é a nossa missão. Então você desobrigue-se disso e pregue o evangelho. Agora Deus vai colocar ferramentas nas suas mãos. E você vai usar as ferramentas que o Espírito lhe dá. A principal delas, ele já deu a você. A mensagem e a fonte de poder, que é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aí você vai entrar agora, eu vou dar, nem que seja uma entradinha, semana que vem eu continuo, na palavra de... Vocês entenderam a palavra de conhecimento? É uma informação. Você sabe. Não sabe como sabe, mas sabe que sabe. Certo? Deus te dá uma informação. Ok? A profecia. 1 Coríntios capítulo 14.